internet eu ganhei. Não quero entrar em detalhes aqui, Deus pode ou não, porque eu não posso entrar nesse detalhe. Quem sou eu? Porém, nós temos que entender uma coisa. Eu tenho que ter equilíbrio. Calma lá. Se eu estou muito na internet e não está de acordo com a vontade de Deus, eu vou parar. Porque às vezes está me prejudicando mais espiritualmente. Eu tenho que ter esse discernimento. Se está interferindo na minha vida com Deus ou não está interferindo. É de Deus ou não é de Deus? Porque o cristão, irmãos, ele tem o discernimento, o Espírito Santo dá. O Espírito Santo, ele quer que você se perca? Ele quer que você seja condenado? Não. O Espírito Santo, ele faz com você o que ele fazia com Jesus aqui, sendo o próprio Deus. Ele fortalecia Jesus. Jesus andava cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus pregava, alertava as pessoas que achavam que estavam se dando bem à época e dizia para aquelas pessoas, né? Olha, vocês, na verdade, estou falando com as minhas palavras, né? Vocês estão indo com uma perdição, tá? Temam a Deus, arrependam-se dos pecados. Jesus falava isso, porque estava cheio do Espírito Santo. E muitas daquelas pessoas não podiam ver. Por que elas não podiam ver? Porque elas estavam tão assim, envolvidas com o pecado, a ponto de pecado cegar o entendimento daquelas pessoas. Essa é a questão, não é? Então nós adoramos somente a Deus. Essa tentação do diabo é a que mais hoje, ao meu ver, aqui tem sido atual, né? Como sempre foi, usar o mundo, porque o mundo atrai. O mundo atrai. Todos nós, se ficarmos demasiadamente na internet, nós vamos ser atraídos. Não tem como. Nós temos que vigiar com isso. Nós não podemos entrar por esse caminho. Por esse caminho entram aqueles que acham que estão indo bem, mas terminam mal. Alguns acabam morrendo precocemente. É muita coisa que acontece. Porque, irmãos, é aquela história. É bênção? É. Agora, se é maldição, é também. O que é? Não tem como a gente, né? Não, Deus vai me abençoar num lugar errado. Isso não existe. A pessoa pode até se dar bem. Quantas pessoas se dão bem no mundo aí? Da pouco o cara morre. Assim, ninguém sabe. Diga assim, né? Misteriosamente. Mas por quê? Porque estava no caminho que parecia certo. Caminho de glória, caminho de fama, mas sem Deus. E o diabo vai levando. Tipo, morreu. Ninguém pode se dar bem contra o diabo, a não ser por meio de Jesus Cristo. Amém. Do Espírito Santo. Não adianta. Vai. Aí, a outra tentação aqui é a do verso de número 9. Isso mesmo. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Isso está no Salmo 91, versos 11 e 12. Está, realmente, está. Então, ele usou a palavra. Mas onde foi o erro? Qual foi a tentação? De ele querer ser, de tentar a Deus. Exatamente, de tentar a Deus. Porque quando ele disse assim para Jesus, atira-te. Exatamente. Essa palavra que eu ia falar agora. Quando ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Está tentando a Deus. Aí ele foi e acrescentou a palavra. Está escrito. Então, o que acontece? O diabo sempre vai, e às vezes ele usa uma pessoa para... É aquela história. Ô irmão, você não é crente? Por que está acontecendo isso com você? Por que está acontecendo isso com você? Ué, é uma coisa errada. Eu não sou crente, eu estou melhor do que você, irmão. Aí começa esse tipo de tentação. Não é? Será que está vendo? Tem como uma pessoa que não tem o Espírito Santo estar melhor que a outra? Não existe. Por quê? Porque essa pessoa que está falando, ela é o que? Natural. Ela é ímpia. Ela conhece o mundo físico. Ela não conhece o mundo espiritual.
exemplo vivo disso aí, veio que agora que a minha mente aqui foi a esposa de Jó, quando ela fala para que ele pudesse amaldiçoar, maldizer o poder de Deus e ele em seguida, porque morrer, ela falava não como uma pessoa espiritual, mas como uma pessoa carnal. Ele sim tinha discernimento do bem e do mal e do poder de Deus. Então ele falou com ela: tu falas como uma louca, porque como ele recebeu o bem e não receberia o mal. Não receberia também o mal. Exatamente, irmão. Eu trouxe uma outra, a importância da participação da igreja por causa disso. Olha só, Jó teve um problema com a própria mulher, que falou para ele amaldiçoar o seu Deus. Morre de vez. Irmãos, a situação quando ela é muito difícil, se um marido ou uma mulher, seja qual for, ou seja, quem for a pessoa, não é difícil de o diabo falar na boca dela, não. A gente tem que vigiar. Sim. Já fala. Se a gente não vigiar, ele fala. E ainda diz assim, ó: por que você está servindo a Deus até hoje? Olha o que te aconteceu. Tudo é para isso? Como se, né, nós tivéssemos que ter uma vida sem problema, regrada, 100% boa. Não é assim. É calado, esplendidamente, mas não é. Então a gente tem que vigiar nos momentos de dificuldade extrema. E Jesus aqui estava numa dificuldade extrema, 40 dias e 40 noites sem comer. Diz aqui o trecho bíblico, né? Jesus, ele, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, né? Quer ver? Tem um acréscimo aqui, que vem memória, não tenho certeza se está lá em Mateus. Tá, então vamos ficar lá no jejum. Então, nessa tentação, a coisa foi violenta para Jesus, não é? E aí, nós precisamos entender o seguinte, porque chega uma pessoa e às vezes fala até da palavra de Deus. Ó, está escrito assim, assim na Bíblia. Por que não está acontecendo com você? Por que você não está sendo abençoado assim, conforme está escrito na Bíblia? Às vezes até diz assim, ó: olha, tem uma coisa errada com você, com o seu pastor, isso aí não, tem que olhar isso aí. Irmãos, pode ter um problema com qualquer pessoa, não é o fato. Cada caso é um caso. Mas no contexto de Jó, que o irmão trouxe, né? Em outros contextos mais, a gente sabe nesse sentido que não tem nada a ver com coisa moral. Mas o que acontece? O imediatista, o ímpio, ele é enviado pelo diabo para usar até a palavra de Deus como o diabo usou aqui contra Jesus. E Jesus com a mesma o repreendeu. Então, nunca aceite uma palavra de uma pessoa dizendo para você: faça isso se você é filho de Deus mesmo. Se você crê em Deus, faça isso. Não, nunca aceite isso. Você não precisa de tentar a Deus. Você precisa de vencer a provação com a qual Deus te prova. Tentar Deus, não. Passar pela dificuldade a gente não escolhe, a gente passa. Agora, faz isso aí. Se você é um servo de Deus, nunca entre nessa. Não é porque a Bíblia, até falei, parece que isso outro dia aqui, não é porque a Bíblia, por exemplo, fala lá que um dos sinais com relação aos que creem, se beber alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Não é por isso que eu vou beber. Se eu beber, Deus vai me livrar. Eu creio que Deus talvez já tenha me livrado aí, né? Sem saber. É um mistério e é um poder de Deus que está sobre a nossa vida. É um dos sinais. Agora, você vai ficar: se eu comer veneno, eu não morro não, porque eu sou filho de Deus. Aí você está tentando. Aí você está
fazendo o que Deus não mandou, porque ele disse assim, Jesus, ó, se beber de forma enganada, sem saber, mas não para você ficar desafiando o que muitas pessoas fazem. Então nunca desafie ninguém nem o diabo. Você não precisa de mostrar para ninguém que você serve a Deus. Você precisa de mostrar para Deus. É Ele que tem que ver. Se você servir a Deus de modo que Ele veja que você é um servo dele, o diabo jamais te destruirá. Amém. Ele vai te tentar, porque o trecho aqui interessante fala, ó, no verso 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quer dizer, apartou-se por um momento o diabo, mas ele voltaria. Então o diabo ele sai mais volta. E ele tentaria, com certeza, Jesus em outras situações. Então a Bíblia fala que o diabo vai, e o espírito imundo sai, mas volta. E volta carregado. Exatamente. Volta para tentar dar cabo da vida da pessoa. Se ela deixar. Então, essa aqui que é a questão. Mas Jesus aqui em nenhum momento ele se exaltou. Em que momento aqui que Jesus disse assim, ó, eu? Não. Ele disse, está escrito. Porque Jesus sabia que quando ele proferisse a palavra de Deus para o diabo teria que, em algum momento, se retirar dele. Para nós, aplicação. Quando nós conhecendo a palavra, o que nos é orientado, guardando a palavra, sempre que você seja expulsando o demônio, seja às vezes num debate que você de repente nem queira ter um debate com alguém, mas de repente vai acontecer, sempre que você, de forma assim temente, no temor de Deus, você proferir uma palavra, o diabo vai ter que se retirar, porque a palavra de Deus tem poder. E aqui Jesus finalizou dizendo para ele, ó, no versículo de número 10, ou melhor dizendo, versículo de número 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós não temos que tentar a Deus, porque Jesus não tentava a Deus e não entrava na tentação de ninguém. Olha só o que está lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, a gente está encerrando. Marcos capítulo 1, versículo de número 12 e também o 13, esses versículos, né? Está assim, ó, Marcos capítulo 1, verso 12 e verso 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E ainda tem esse acréscimo aqui, que não está nem em São Mateus nem em São Lucas. Ele estava lá com as feras, mas os anjos estavam acampados ao redor de Jesus, protegendo Jesus, para que besta fera nenhuma atacasse Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, que detalhe aqui. A gente lembra de quem também? Daniel na cova dos leões. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque Daniel foi achado inocente na presença do seu Deus. Então aqui, irmãos, esse detalhe é interessante, porque em meio a toda a tentação do diabo, as feras ali, Jesus no deserto, eu fico imaginando esse cenário, né? O diabo de repente até, não sei, aqui agora é uma conjecturação, tentando até influenciar as bestas feras contra Jesus, né? Mas aí, de repente, quando o diabo olhava, ele via os anjos. Não podia tocar em Jesus, né? A gente lembra do Salmo
34, fala? Vamos ver aqui. Salmo 34 é uma mensagem para nós muito forte, onde diz assim, ó, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí, tá vendo? Então, a Bíblia, ela não sai do seu foco, do seu objetivo. Jesus ali, em momento algum, ele cedeu para o diabo. Em momento algum. E por isso, com certeza, depois que ele venceu o diabo, ele bateu em retirada, que em Lucas não fala, mas em Mateus ainda é, é o que eu falei no princípio. Uma mensagem que enriquece a outra. Em Mateus 4, diz assim, ó, verso 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sempre que você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Porque a Bíblia fala: submetei-vos a Deus, ou seja, obedeçam a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. E aí, naquela dificuldade, naquela tribulação, o diabo sai. E em algumas situações vem os anjos que trabalham ao nosso favor. A Bíblia fala: para estar nos servindo, enviados por Deus. E aí a gente vai se deleitar na bênção de Deus. Porque depois da aprovação, da tentação, da tribulação, tem a bênção de Deus, daquele que nos dá a salvação. Assim é a nossa vida aqui na terra. Isso é muito importante para nós. Depois da grande tribulação, depois da grande tempestade, às vezes vem aquilo que é bom, exatamente, que Deus prepara. Mas tem que, na hora da tentação, firmar, não ceder. Então, irmãos, algo que Deus tem falado muito ao meu coração é para a gente não ceder à tentação. Todos nós somos tentados todos os dias. Todos nós cometemos algum tipo de pecado todos os dias. Eu jamais vou deixar de falar isso aqui, né? Jamais deixarei de falar isso. Porém, o que nos dá força? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Se você caiu, na pior das hipóteses, caiu no sentido assim, se você pecou, peça perdão a Deus e prossiga, continue seguindo o Senhor. Porque senão, daqui a pouco o diabo começa a lançar coisas na sua mente, ou enviar pessoas para te acusar. Porque diabo também na Bíblia significa o quê? Adversário, acusador. É isso que ele faz. Ele trabalha 24 horas por dia para tentar levar o cristão ao pecado e acusá-lo. Então, qual que é uma forma que nós aprendemos de nós não cairmos em tentação? Resistir, exatamente. E leia a palavra de Deus, tire tempo para ler a palavra, orar, né? Faça isso, cuidado com as redes sociais, porque hoje nós temos tido, infelizmente, muitas quedas por conta disso. Às vezes a pessoa está cansada, tudo. Isso acontece com a gente pega o celular, vou dar, né, uma descansada na mente, e ali de repente acontece às vezes uma queda. Então vamos vigiar com isso, né? Você e eu, nós temos que fazer um esforço muito grande, porque todo dia nós estamos com o celular na mão, quase todos os dias, todo dia. Então vamos vigiar. Lembre-se, o pastor pregou lá na igreja: tentação, está na mão, no celular, acesso a todo tipo de pecado, vou resistir. Eu tenho tantos amigos na internet, será que são? Eu tenho tantos seguidores na internet, será que são? Ou será que isso não é apenas uma vanglória da pessoa? Uma vaidade? Eu tenho milhões de seguidores, não sabe nem a 10ª parte, não conhece nem a 10ª parte dos milhões. Será que isso é uma realidade? Então, nunca se vanglorie disso. Que a sua glória esteja em conhecer a Deus e temê-lo, em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés.